E aí, galera, beleza? Animados aí para mais uma aula de geografia? Espero que estejam aproveitado aí a Páscoa, ficado em casa, né? Tenham comido bastante chocolate e agora estejam aí animados, força total para a gente estudar geografia nessa aula de hoje. O que a gente vai ver? Sobre demografia da África. Então a gente vai estudar o que a gente estudou semana passada de demografia da América, a gente vai estudar agora a demografia da África. Onde tem mais gente, onde tem menos, quais são os fatores que vão favorecer a ocupação de determinada região ou vão impedir outras. É basicamente isso. Ver também a questão do desenvolvimento humano na África, né? Então, isso vai ser importante para a gente já, muitas vezes, tirar alguns preconceitos até da África, tá? Já vou adiantando, embora não vou me aprofundar nisso agora, a gente vai ver isso mais para frente. Antes da gente falar sobre a população da África propriamente dito, a gente vai regionalizar essa África. Regionalizar, lembrando que significa pegar algumas áreas em comuns e regionalizar, algumas áreas que têm algumas semelhanças. Então, semana passada, a gente fez isso com a América. A gente dividiu a América de duas formas, de acordo com cada critério. Um critério natural, que a gente dividiu a América em América do Norte, América Central e América do Sul, e um critério mais humano, mais cultural, socioeconômico, a gente dividiu a América em América Latina e América Anglo-Saxônica. Agora a gente vai dividir a África de acordo com dois critérios, também um mais natural e outro mais socioeconômico, mais humano. Beleza? Então, para começar, vamos começar dividindo a África, porque quando a gente for falar em algumas questões da África, a gente vai se referir a determinada região. A África Ocidental, a África Oriental, e aí você tem que saber onde fica, mais ou menos, para ter uma ideia aí na cabeça, formar um mapa mental na mente, né, na cabeça, para a gente já pensou, já ligou onde fica mais ou menos aquele local. Beleza? Então vamos começar fazendo isso, pegando o livro, pega o livro aí, e abre ele lá na página 38, que a gente vai começar a regionalizar. Essa regionalização que o livro traz para a gente na página 38 seria uma regionalização mais natural, beleza? Uma regionalização que vai favorecer aí, principalmente a questão da localização de cada país. Então, se a gente lembrar um pouco da Rosa dos Ventos, né? Vou fazer uma aqui, depois eu apago aqui. Vamos imaginar uma Rosa dos Ventos aqui, ó. Norte, Sul, lembra, ó, leste, já tem até uma aqui do lado, né? Mas vou fazer uma bem aqui no meio, e oeste. Então, se a gente pegar essa Rosa dos Ventos e dividir norte, sul, leste, oeste, vai ficar basicamente o que a gente vai fazer com a África. Então, os países que estão mais lá no norte vão ser os países da África do Norte, né? Depois eu vou até chamar ali de África Setentrional, vou explicar por quê. Os países que estão mais ao sul aqui vão se chamar África do Sul. A gente vai chamar de um outro nome depois para vocês entenderem, mas são os países que vão ficar no sul. Os países do leste, que também vão ser os países do Oriente, da África Oriental. E o Oeste, lembrando que Oeste e Ocidente é a mesma coisa, de uma África Ocidental. Então é basicamente isso. Ah, e quem fica no meio? Quem fica no meio fica no centro, África Central. Então é basicamente isso, né? Pegando ali a localização dos países e a gente vai dividi-los dessa forma. Então a gente vai ter, olhando aqui na legenda, norte da África, que eu vou chamar preferencialmente aqui de África Setentrional, tá? Por que eu vou chamar de África Setentrional? Porque vai existir uma outra regionalização que vai privilegiar essa, norte da África. Vocês vão entender melhor depois. África Central, África Meridional, tá? Lembrando que setentrional e meridional são sinônimos de dois outros nomes. Setentrional é a mesma coisa que norte, tá? E meridional é a mesma coisa que sul. A gente aprende lá no sexto ano, né? Quando a gente aprende lá a dividir o nosso planeta, linha do Equador, meridiano de Greenwich, né? Então, é basicamente isso. Meridional é sinônimo de sul. Então, quando eu falo de África meridional, estou falando dos países que vão ficar mais ao sul da África. E África setentrional, estou me referindo aos países que vão ficar mais ao norte da África. Então, veja bem, os países que estão no norte, os países que estão no centro da África, os países que estão ao sul, os países que estão no ocidente da África, no lado oeste da África,
né, que seria esse lado aqui, e os países da África Oriental, que seriam os países que estão no lado leste da África, que são esses países. Beleza? E aí então a gente vai dividir os nossos países então, né? Vamos pegar aqui toda essa parte roxinha aqui, ó, vão ser os países da África do norte da África, que eu vou chamar preferencialmente de África Setentrional, até para ficar igual aqui a África Meridional, né? Então fica parecido. Então vamos pegar aqui no sul os países da África Meridional. Algumas outras classificações, se você for buscar na internet, você vai ver que existe aqui algumas classificações que vão colocar Angola aqui no meio também, tá? Nessa classificação que o livro traz pra gente, Angola está fazendo parte de outra região. Mas não tem problema não, tá? É importante vocês entenderem que os países da África Meridional são os que vão ficar mais aqui ao sul. Os países daqui, ó, que estão nessa regionalização mais laranjinha, são os países da África Oriental. Nessa parte verdinha aqui vão ser os países da África Ocidental. E no centro, como eu disse, aqui incluindo Angola, algumas classificações não botam Angola na outra classificação, mas são os países da África Central. Então a gente dividiu a África em 5 regiões de acordo com as suas localizações de cada país. O principal critério aqui, localização, quem está no norte, quem está no sul, quem está mais a oeste, quem está mais a leste. E aí a gente classifica os países. Beleza, galera? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Vamos ver a outra classificação da África, que é de uma classificação mais humana. E aí eu quero que vocês tenham um pouco aí de atenção para poder entender. Beleza? Vamos ver lá. O livro vai trazer para a gente, na página 37, aqui, ó. A África pode ser dividida em norte da África e África subsaariana. Por que eu risquei aquele norte da África lá, naquele mapa, e escrevi África Setentrional? Para você não confundir os tipos de regionalização. Porque ele vai utilizar o livro, o norte da África, tanto para aquela regionalização, quanto para essa que a gente vai trazer agora. Então deixa para falar norte da África, África do Norte, quando a gente for se referir a esse tipo de regionalização, quando nós vamos dividir a África em apenas 2 regiões, que seria a África subsaariana, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco, e a África, que seria aqui a África do Norte, né? A África ou norte da África. Deixa para utilizar a África Setentrional na outra, beleza? Para você não confundir. Quando eu falar de África do Norte, eu estou falando desse tipo de regionalização aqui. Então, esse tipo de regionalização agora, África do Norte e África Subsaariana, vão ser uma regionalização muito mais humana, tá? Por quê? Vamos ver aqui. Então a gente começa aqui olhando esse mapa e vendo que a gente vai dividir a África em 2 regiões, que a gente vai chamar de África do Norte ou Norte da África e África Subsaariana. Vamos começar entendendo por que a África Subsaariana. Principalmente está ligado ao deserto do Saara, tá? A gente vai ter o deserto do Saara, embora essa parte física da África a gente vai ver melhor lá no segundo livro, tá? Mas a gente tem o maior deserto do mundo, que é o Saara, que vai ficar aqui. E a gente vai dividir, então, os países, basicamente, vão ficar ao sul do Saara, que é essa outra parte aqui. Lógico que vai pegar até países lá no Saara, mas seriam os países ao sul do Saara e os países ao norte do Saara. Claro, você tem país Líbia, que é conhecido como um país do norte da África, mas que também faz parte lá, tem parte do país lá no deserto do Saara. Então o deserto do Saara ele não é bem uma linha limitante não, tá? Porque ambos os países do subsaariana e do norte da África vai ter parte do seu território lá no Saara. Mas de um modo geral, o deserto do Saara ele ajuda sim a dividir os países do norte e os países do sul. Aí você vai me falar assim, mas Hermes, você acabou de falar que esse seria um critério mais humano que natural. E você está pegando o deserto do Saara para dividir, então você está totalmente se contradizendo aí. Veja bem,
Aqui a gente está pegando o deserto do Saara para dividir, mas agora você vai começar a entender as diferenças humanas do norte da África e da África subsaariana. Quais que seriam essas principais diferenças? O norte da África, ele também é conhecido como África Branca. Como assim África Branca? Exatamente pela diferença étnica dos povos, dos países do norte da África para os países da África subsaariana. Os países da África subsaariana, eles vão ser países de pele negra, tá? Vão ser os povos negros da África. E enquanto que os países da África do Norte, os países do norte da África vão ser os países brancos, de pele branca, vamos dizer assim. Por isso que eles vão ser chamados de África Branca. Você vai falar, pô, mas tem branco na África? Os povos da África não são todos negros? Esse é o primeiro paradigma, o primeiro preconceito, a primeira ideia errada que você tem da África, tá? Que muita gente acredita, na África só tem negro. Não, isso é uma ideia geral que passam para a gente acaba acreditando, tá? Então a maioria desses povos aqui, do Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental, são povos de pele branca. Para ser melhor, vamos falar que esses povos são da etnia árabe. São povos árabes. Mas por que são árabes? Aí a gente vai ter que relembrar lá na história. Isso aqui eu vou explicar melhor lá no 9º ano, principalmente. De uma questão que vai lá para o século V, basicamente. Tá? 500 e pouco, 600 e pouco, aí depois de Cristo. A gente vai ter que voltar e lembrar aqui principalmente da expansão árabe, tá? O que foi a expansão árabe? Você tem aqui, né, principalmente na Península Arábica, o surgimento da etnia árabe, que vai remeter lá na Bíblia, lá nos descendentes de Abraão, Ismael e Isaac. Não vou entrar nesse assunto agora não vou entrar a fundo. Mas vamos dizer que vai, para resumir, né? Um dos filhos de Abraão vem para essa região, que é o Ismael. A partir dele surge uma etnia árabe. Dessa etnia árabe surge Maomé, que era um árabe e que vai ser aí o grande profeta e fundador da religião islâmica, os muçulmanos. Os muçulmanos que vão surgir nessa região, eles vão se espalhar por parte da Ásia, tá? Então, alguns países asiáticos que nós temos aqui, Irã, Iraque. O Irã nem tanto, que são os persas, né? Mas alguns países ali, Afeganistão, né? Outros, Síria, e por aí vai. São todos países de etnia árabe. Esses povos também vão vir para cá, ó, para o norte da África, beleza? Então eles vão ocupar esses países daqui, ó, do norte. Ocupando esses países, olhando para esse mapa aqui, a gente vai ver que são esses aqui, ó. Então, Egito, a Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, são países de etnia árabe e que são países também que vão ser de maioria da religião muçulmana. São países de religião islâmica, tá? Por quê? Exatamente devido à expansão árabe que vão vir aqui para o norte da África. Enquanto que os outros países ao sul do Saara vão ser os países aí de maioria negra. Por que maioria? Porque nem todos. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a África do Sul, grande parte aí da sua população também é branca, principalmente aí devido à colonização europeia, né? Que a gente vai lembrar aqui que os europeus com destino à Ásia paravam aqui na África do Sul para seguir caminho para a Índia, para a Ásia, e aí nessa colonização ali alguns povos também miscigenaram, né? Teve ali a questão europeia, e a África do Sul também tem povos brancos. Mas quando a gente se refere à África branca, a gente está se referindo aqui à África do Norte. Beleza? Deu para sacar aí? Então, quando a gente olha, por exemplo, a população aqui da Tunísia, olha aqui a população, a Tunísia, você vai ter esse tipo aqui de população, tá? Vou até
apagar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vou pegar aqui. Ó. Então, quando a gente olha aqui para a população da Tunísia, olha só como que eles são. Etnia árabe, né? Aquele povo mais moreninho, né? O árabe ali, lembra ali o Osama Bin Laden, né? Que era um árabe. Muito diferente, por exemplo, de uma população aqui de Botsuana. Onde fica Botsuana? Ó, bem aqui na África Meridional, bem lá no sul da África. População aí de Botsuana. Então, ou seja, uma população branca, uma população negra. África do Norte, África subsaariana. Beleza? E aí a gente corre um grande risco agora, tá? De desenvolver um grande preconceito. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para ter esse cuidado. Quando a gente for analisar os indicadores da África do Norte, os indicadores da África subsaariana, e você vê que realmente a África do Norte, a África subsaariana, tem melhores indicadores do que os indicadores da África subsaariana. E aí você corre um grande risco de entender que esses melhores indicadores na África do Norte é porque eles são brancos, tá? E aí é um risco muito grande você desenvolver esse preconceito. Na verdade, quando a gente vai analisar ali a África do Norte, a África, o norte da África, e ver que eles realmente têm aí um desenvolvimento melhor que a África subsaariana, na verdade esse desenvolvimento é ligado a vários outros fatores, e não a sua cor da pele. É porque eles são brancos que são mais desenvolvidos, e a África negra porque eles são negros e são subdesenvolvidos. Não é isso, não. Tá? Não quero que você entenda dessa forma. Na verdade, quando a gente olhar o outro mapa aqui, eu vou explicar alguns outros fatores. Tá? Como, por exemplo, a proximidade da África do Norte com a Europa. Né? Então você tem a proximidade aqui. Você tem um clima muito mais favorável aqui pelo mar Mediterrâneo a alguns tipos de plantações. Né? Você vai ter uma cultura mediterrânea aqui de plantações, que é lógico, está ligado ao clima mediterrâneo. Não que no centro da África não tenha condições de desenvolver agricultura, lógico, até mais, porque são países de clima tropical, mas estou dizendo que alguns gêneros alimentícios vão ser próprios dessa região do Mediterrâneo. Tá? Então você tem a proximidade da Europa, você tem o clima mediterrâneo, você tem alguns países aqui como grandes produtores de petróleo também. Tá? Como Líbia, Argélia, beleza? São países que fazem até parte da OPEP, que a gente vai aprender isso mais para frente. Então, são vários fatores que vão fazer da África do Norte ser mais desenvolvida que a África subsaariana, e não a cor da pele. Beleza, galera? Alguma dúvida até aí? Lembrando que a gente tem um grupo lá do WhatsApp para você mandar sua dúvida lá, mandar sua pergunta, e eu vou estar te respondendo. Beleza? Agora vamos ver umas características gerais aí da demografia da África. Então a gente já entendeu que a África pode ser dividida de duas formas: África do Norte e África subsaariana, e naquelas outras 5 regiões, né? África meridional, África do Norte, África setentrional, África central, oriental e ocidental. Beleza? Eu fiquei de explicar por que não África do Sul e sim África Meridional, mas é porque nós temos um país na África que se chama África do Sul, né? Então a gente iria confundir muito país África do Sul e região África do Sul. Então África do Sul é o nome do país e África Meridional é a região. Beleza, galera? Continuando aqui então, as principais características demográficas da África, vamos analisar isso aqui devagarzinho, com cuidado. Primeiro, vamos entender que na África nós temos a sua população total de todo o continente. Lembrando, isso aqui eu falei lá na primeira aula e é uma das coisas que a gente tem que levantar e ficar muito forte na gente. A África não é um país. Né? A África ela é um continente com vários outros países. Tá? Eu já dei um mapinha para vocês entenderem isso. No livro de vocês também tem. Então a África é um conjunto de vários países. Tá?
África do Sul, Botsuana, Líbia, Egito, Argélia, tem mais de 50, beleza? Quando a gente fala que a África tem 1 bilhão de países, a gente está falando em todo o continente. Claro que tem país que vai ter mais gente, país que vai ter menos, beleza? Isso aí a gente está falando de um modo geral. De modo geral, a África tem 1 bilhão e 256 milhões de habitantes. Isso é muito pouco? Depende, né? 1 bilhão de pessoas é gente pra caramba, né? Mas se a gente for pensar e comparar aí com China, com Índia, por exemplo, que são dois países, a gente está comparando a população de um continente inteiro com a população de país, dá para entender a diferença? A gente vai ver que não é tanto assim, né? A China, só a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Então só a China tem mais gente que na África inteira. A Índia também. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só na Índia tem mais gente que na África inteira. E olha o tamanho da Índia, olha o tamanho da África, né? Só para a gente entender. Então isso vai fazer com que a população da África, né, seja distribuída aí de maneira bastante desigual, né? Então vai ter população que vai se concentrar mais numa área, vai se concentrar mais em outra. Isso vai fazer com que a gente tenha uma densidade demográfica até baixa, né, de 42 km², isso no geral, né? Não estamos pegando alguns países, claro que tem suas diferenças. Tem país que vai ter muito menos de 42, por exemplo, áreas do deserto do Saara, que vai ter menos de um habitante a cada km². Mas você vai ter países muito povoados até, né? No 42 ali é um geral. Esse geral é baixo exatamente porque a África é um continente bastante extenso, né? Se a gente for comparar a Índia com a África, você tem mais gente na Índia num território muito menor. Então você tem, né, uma população da África de 1 bilhão, mas numa área muito grande. Isso vai gerar aí alguns vazios demográficos, que a gente vai estar olhando aí depois. Outra questão que eu quero chamar a atenção nessa página aqui é sobre o crescimento populacional da África, tá? A gente tem aqui o crescimento populacional da África de 2,6 ao ano, tá? Isso hoje, né? A gente pegando aí 2020, né? Estamos aqui, ó, no meio da África aqui, né? Basicamente, né? Uma população aí crescendo no ritmo aí de 2,6 ao ano. A tendência disso é qual? Né? A gente está olhando que basicamente todos os continentes estão nessa tendência de cair esse crescimento, né? De cair. Então esse crescimento que é muito grande na África hoje é o maior, inclusive, né? É o maior, ó, se você comparar aqui os outros continentes com a África ela está num crescimento muito superior. Você tem a população crescendo muito mais na África do que qualquer outro continente. Mas a tendência é que isso diminua, né? A tendência aqui, ó, que lá em 2100, por exemplo, né? Isso não vai estar aí, gostaria, né? Mas que a população lá em 2100, por exemplo, ela tenha caído sua taxa de crescimento aí, ó, para quase 0,5. Ainda assim, vai ser maior que dos outros continentes, né? Então a África é o continente aí que tem o maior crescimento de população. Quando essa população começa a cair, né, indica aí alguns dados interessantes, né, que é uma tendência global. Se a gente for pegar a transição demográfica para estudar, matéria lá do 7º ano, a gente vai ver que existe, né, segundo os teóricos demográficos, essa tendência da população dar uma subida e depois ela começa a cair. Então essa é a tendência da África também. Só que mesmo assim a gente vê que mesmo ela caindo, o crescimento dela vai ser superior aos outros continentes. Beleza? E aí a gente pode pegar várias teorias demográficas para tentar explicar o subdesenvolvimento da África, que a gente vai ver melhor ali na frente. Mas que é interessante a gente já pegar aqui para analisar e de repente pensar, né? Se a gente for pegar aquelas teorias demográficas que a gente estudou no ano passado, que vamos lembrar de basicamente 3 teorias demográficas: teoria malthusiana, neomalthusiana e as teorias reformistas. Lembram disso? Se não lembrar, vamos dar uma recordada aqui.
Você tem a teoria malthusiana, que foi a primeira, que dizia que a população crescia muito mais do que a produção de alimentos e que isso lá na frente poderia gerar guerra por causa de alimentos, muitas mortes. E por isso Thomas Malthus defendia, ele era muito severo, né, nas suas teorias, então ele defendia que na verdade só rico poderia ter filho, né, ou só poderia ter filho quem tivesse condições de criar, né, e essa era a ideia dele. E que o pobre, na verdade, deveria até se abster sexualmente, né, fazer abstinência sexual, não ter filho, porque para ele a pobreza, né, era fruto aí do crescimento populacional. Na verdade, nem era tanto ligado à pobreza naquela época, mas sim a gente teria uma guerra de alimentos. Depois você tem a teoria neomalthusiana, que vai dizer, né, claramente, um país ele é pobre, ou uma região, um continente ele é pobre, porque ele tem uma alta taxa de natalidade, porque ele cresce muito a sua população. E para um país ou para o continente se desenvolver, a gente deveria reduzir esse número de nascimentos. Aí os neomalthusianos, está falando isso já do século XX, né? Os neomalthusianos vão defender que a população diminua de acordo com o uso de anticoncepcionais, uma coisa que o Malthus não defendia, porque ele era um pastor evangélico. Então os neomalthusianos já defendem o uso de anticoncepcionais e defendem o controle de natalidade, que é o que a gente vai ver ano que vem quando a gente for falar da China, né, que é o governo controlar quantos filhos você pode ter. Então, mas vamos fixar aqui numa ideia. Os neomalthusianos vão dizer que o país é pobre, ou seja, a África é pobre porque ela tem um maior crescimento populacional. Tá? Segundo os neomalthusianos. Já os reformistas vão dizer que, na verdade, um país, quando ele é rico, ou um continente, quando ele é rico, naturalmente ele diminui sua natalidade. Então, os reformistas vão dizer o contrário. A gente tem que investir no desenvolvimento da África, que naturalmente esse crescimento populacional vai diminuir. Tá? Então, eles vão falar o contrário. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para pensar só agora. Claro, existem várias formas de pensar. Alguns vão ser mais neomalthusianos e vão dizer assim, não, para a África se desenvolver, então tem que diminuir esse crescimento populacional. Esse crescimento populacional é muito grande. E é isso que gera pobreza na África, porque eles têm que gastar mais com recursos, não tem muito recurso, né? Então os neomalthusianos vão pensar dessa forma, já os reformistas vão pensar o seguinte, não, a gente tem que investir no desenvolvimento da África, que investir no desenvolvimento da África, a África naturalmente vai diminuir aí o seu crescimento populacional. Então são duas formas de pensar. O fato é, a África tem o maior crescimento populacional entre todos os outros continentes. Beleza, galera? Se não entendeu nada aí do que eu falei, manda essa pergunta lá, se ficou alguma dúvida aí. Beleza, galera? Mas espero que vocês tenham entendido, porque na verdade as teorias demográficas a gente já viu isso lá no 7º ano. Né? Não é nenhuma novidade, só refresquei aí a cabecinha de vocês. Beleza? Vamos continuar vendo aqui a questão da demografia da África. Pegando então a página 36, vamos analisar dois gráficos que tem lá na página 36. O primeiro, vamos pegar aqui e dividir a população, né, a partir de 2020. E através da análise desse gráfico a gente consegue entender que mesmo a população crescendo em ritmo menor, que foi o que a gente viu ali na outra página, a tendência da população africana é continuar crescendo. E isso, se seguir esse nível de crescimento, esse ritmo de crescimento, em 2100 a gente vai ter uma população da África superando aí os 4 bilhões de habitantes, né? Que seria muita gente. Outra questão da gente ver aqui é que o crescimento ele é desigual entre as regiões. Algumas regiões a população vai crescer mais, outras regiões a população vai crescer menos. A região que mais cresce gente aqui seria na África Oriental. Isso vai implicar também na distribuição da população, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Outra coisa que é interessante da gente ver é que a gente está falando da África de um modo geral, mas cada país ali vai ter sua população absoluta. Né? Cada país vai ter uma população maior, outros vão ter populações menores, que é o que a gente vai ver aqui. Olhando nesse mapa aqui do IBGE 2017, né, que é o mais recente,
A gente vai ver aqui que alguns países da África, por exemplo, né, vão ter grandes vazios, vão ter populações menores, né, como aqui, por exemplo, a Líbia, a Mauritânia, por exemplo. Grava isso aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, beleza? O que esses dois países aqui têm em comum? Depois nós vamos olhar. O que esses dois países aqui, que são os menores, que na África do Sul, têm em comum? Que seria Namíbia e Botsuana. Né? Por que esses países têm menos gente? Depois, no próximo slide, aí a gente vai conseguir entender melhor. Então, a gente vai ter países com populações menores e populações maiores, que são os mais escurinhos aqui. Lógico, né? Não chegam nem a ser África e Índia, que são os países maiores de populações do mundo. Beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam? Nós vamos ter diferentes quantidades de pessoas, diferentes populações em cada país. Lembrando que a África é um continente, dentro dela nós temos vários países. Agora vamos olhar mais uma questão de distribuição dessa população. Olhando esse mapa aqui de densidade demográfica, isso mostra para a gente alguns vazios demográficos muito interessantes. Olhando aqui, ó, vamos dividir essa parte aqui, ó, e vamos ver esse grande vazio aqui, essa parte branca aqui, onde tem poucas pessoas, né? E esse outro grande vazio demográfico aqui, ó, beleza? Será por que tem esses dois grandes vazios demográficos? A gente viu lá na América que alguns fatores limitam a população, né? Lá no Canadá, por exemplo, o norte do Canadá é bem vazio demograficamente por causa do frio. Será que é o frio aqui nessa região? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver a linha do Equador passando bem no centro da África. Então, a gente sugere aqui, ó, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, essas áreas estão aí basicamente dentro da zona tropical, então não é frio, né? Só se estivesse muito ao norte. Então a gente já começa a entender que a África não é um continente frio, tirando algumas partes mais altas, mas isso a gente vai falar depois. Então o que seria, né? Se a gente olhar esse outro mapa, que são os mapas de desertos, isso vai deixar claro para a gente que essas duas áreas vazias na África são áreas que são os dois grandes desertos na África. O deserto do Saara, que a gente já até falou dele, quando a gente separou a África em subsaariana e África do Norte, né? Então a gente tem esse grande vazio demográfico aqui, proveniente do deserto do Saara, e essa outra área aqui, que é um grande vazio demográfico, que vai ficar também no deserto do Kalahari, ou deserto da Namíbia, também conhecido na África, né? Então esses dois grandes vazios exatamente por causa dos dois grandes desertos. E aonde que vai se concentrar a maioria da população da África? A gente consegue perceber, rabisquei demais aqui, a gente consegue perceber que na verdade as duas grandes áreas mais povoadas da África vão ser exatamente essas duas áreas aqui, né? Ó, essa área e um pouquinho aqui dessa área aqui. Lógico, aqui também, né, no extremo norte da África também. Mas vamos pegar essas duas áreas aqui e a gente vai conseguir identificar as duas regiões. Lembra das regiões da África que a gente acabou de ver? Seria aqui a África oriental, né? Escrever aqui, ó. Então a África oriental, não vou escrever tudo, beleza? E aqui a África ocidental. África ocidental e África oriental seriam então as duas áreas mais povoadas da África aí, não é isso? Se a gente lembrar ali das regiões que mais crescem, a gente viu que a África oriental é a região que mais cresce pessoas, né? Tem maior crescimento populacional. Beleza? Então, voltar aqui algumas coisas que eu já falei, é importante para a gente entender aqui a África. A gente vai ver grandes vazios demográficos, lógico que tem o deserto do Saara, mas outra coisa que também deve se levar em consideração é o tamanho do território da África para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Que é ali a população total de todos os países do continente africano. Então, essa relação área-população, que é a densidade demográfica, vai fazer com que a densidade demográfica na África seja menor, né? Seja aí a média de 42, embora a gente veja
áreas mais povoadas, né, igual a África Ocidental, África Oriental, e áreas bem vazias, os desertos aí ajudando a explicar isso. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Só para lembrar lá do grupo lá, beleza? Olhando essa tabela aí, né, esses indicadores aí da página 38, vai ajudar a gente a entender algumas situações importantes na África. Primeiro, nessa questão aí da densidade demográfica. A gente falou que a África Ocidental e a África Oriental são os maiores. E isso realmente mostra no gráfico aqui. A densidade demográfica da África Ocidental e a densidade demográfica da África Oriental estão lá na casa dos 63 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente lembrar, a média do continente era 42, né? A média do continente. Então, algumas regiões têm um valor muito superior aí à média. Enquanto que outras regiões, como por exemplo a África Central, né? Vou pegar aqui outra cor. A África Central e a África Meridional têm densidades demográficas muito menores, de 25 habitantes por quilômetro quadrado, então bem menos do que a média 42. Então isso realmente vem mostrar para a gente o que a gente viu no mapa, que a África Ocidental e a África Oriental têm aí as maiores densidades demográficas, né? Enquanto que a África do Norte, Central e Meridional tem as menores densidades demográficas. Beleza? Outra questão importante que essa tabelinha vai mostrar para a gente aí, a questão do desenvolvimento humano, né? Lembrando que a gente viu na aula semana passada, que eu expliquei os indicadores de novo. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá naquela aula, para lembrar que aqui é expectativa de vida, mortalidade infantil, IDH, essas questões, que a gente vai falar disso da África, e eu não vou ficar explicando de novo, porque a gente já viu na última aula. Um indicador importante da gente olhar aqui é a expectativa de vida. Olha a diferença da expectativa de vida da África do Norte, dos países lá do norte da África, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, para a expectativa de vida das outras regiões da África. Olha a expectativa de vida, em média, né? A média de expectativa de vida dos países da África Ocidental, 55 anos. Gente, 55 anos é muito baixo. Vocês devem conhecer várias pessoas aí que têm 55 anos, de repente, pais de vocês, né, avós, pessoas próximas, com 55 anos seria a média que as pessoas vivem na região da África Ocidental. Isso é muito baixo. Esse indicador, expectativa de vida, ele demonstra o quê? Que a qualidade de vida não é boa, que a população não tem muito acesso a medicamentos, a questões hospitalares, e por isso as pessoas morrem muito cedo, 55 anos. Olha aqui a África Central, 57, um pouquinho maior, 2 anos maior, mas é muito baixo ainda assim. Olha aqui na África Meridional, 59, ainda é baixo. E a África Oriental, que apesar de ser 61, maior entre todos esses, tirando a África do Norte, ainda assim é baixo. Beleza? E não quer dizer que o norte da África, apesar de ter 71 anos, é um indicador muito bom, não. Tá? Lembrando que indicadores de expectativa de vida, né? Uma expectativa de vida boa mesmo, dos países desenvolvidos, eles vão ficar aí maiores que 80 anos. Tá? Se pega uma expectativa de vida do Japão, da Noruega, dos países da Europa, mais de 80. Então ele está falando aqui de 71 e achando isso bom. Não é bom não. Tá? 71 ele é melhor do que em relação às outras áreas da África. África do Norte, lembra? África do Norte, e seriam todas essas outras regiões aqui, ó, basicamente a África subsaariana. A gente pode dividir aqui, ó, em África do Norte, né, e a África subsaariana. Então os países da África do Norte mostram que os indicadores são melhores. Isso a gente já viu lá atrás e eu pedi para vocês, né, falei com vocês que eu não queria que vocês entendessem que essa diferença seja da questão da cor da pele, da África branca e África negra. Existem outros fatores, né, que vai explicar isso, questão do petróleo, questão da proximidade da Europa, enfim. Tá? Mas o fato é que a África do Norte ela possui melhores indicadores do que a África subsaariana. Isso a gente já pôde perceber aqui nessa tabelinha que está lá na página 38. Beleza, galera?
Olhando aqui essa questão do IDH, vai deixar bem claro isso aqui, ó. Ó, se a gente pegar aqui os países da África do Norte, a gente vai ver que a maioria deles estão aí na cor verdinha, né, que tem os indicadores maiores aí, embora nenhum seja considerado muito alto, como os países aqui, né, Estados Unidos e Canadá, os países europeus. Nenhum país africano chega a ter um indicador tão alto assim, né? Embora daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa em relação a essa questão, mas dá para perceber claramente que os países com melhores indicadores estão, em sua maioria, aí na África do Norte, e os países da África subsaariana em geral com os menores IDHs aí, né? Na cor amarelinho, que seria aí muito baixo ou baixo, beleza? Que são a cor aqui cinza, né? Beleza? Tá dando para entender? Aí você vai falar, ah, mas você pulou aqui alguns países aqui, ó, como África do Sul, Namíbia, Botsuana. Realmente, eles têm indicadores que seriam considerados aí comparáveis aos países da África do Norte. Mas a gente está falando aqui da maioria. Né? Se a gente dividir a África em subsaariana e do Norte, a gente vai ver que os maiores, em sua maioria, estão lá na África do Norte. Beleza? Falei que vocês iam ter uma surpresa, é porque a gente vai analisar agora quem é o país aí da África com o maior IDH, né? Quem que seria então o país, já que a maioria não tem um IDH tão bom assim, né? Embora a gente olhando nesse gráfico, né, a gente vê que alguns países aqui como Líbia e Argélia, Tunísia, tem indicadores aí parecidos com o Brasil, né? Então a galera do Brasil que se acha aí a superior, pô, os africanos, né? Olha com aquele desdém, né? Com aquele preconceito, não, a África é muito ruim, o Brasil é muito bom. Cuidado, tá? Cuidado mesmo, porque a gente vai olhar aí no gráfico países africanos que são semelhantes ao Brasil no IDH e a gente vai ver que tem países da África com IDH maiores que o Brasil, tá? Cuidado com o seu preconceito aí na hora de for analisar aí a África, porque na verdade não é nem preconceito, né? Muitas vezes é o que a gente é levado pela maioria, né? Pelo estereótipo e o que a gente acha, né? Por isso que é muito interessante a gente falar do senso comum e a ciência, né? Porque o que é o conhecimento científico? Quando a gente vai estudar, é o que a gente está fazendo, olhando gráficos, olhando dados verdadeiros, né? E não no que eu acho. Ah, eu acho. Você não acha nada, né? O que a gente tem que ver é realmente o que os estudiosos trazem para a gente dos gráficos e entendê-los melhor. E falando nisso, eu fui lá no site da ONU, né? No PNUD lá, para poder pegar aí o último ranking do IDH, que é o de 2018. O de 2019 ainda vai sair esse ano, a gente está em 2020, então daqui a pouco eles liberam aí os dados do ano passado. Então o último que a gente tem hoje, né, é o de 2018. Então o gráfico, a tabela aí dos maiores IDHs do mundo, isso vai levar a gente a concluir algumas questões importantes aqui. Primeiro, quem são os países mais desenvolvidos do mundo, né? Primeiro IDH, Noruega. Se a gente for pegando aqui, ó, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, os 4 maiores aqui, eles são todos europeus, beleza? Então dá para ver que os maiores países de melhores desenvolvimento socioeconômicos são aí, né, desenvolvimento humano, estão na Europa. Claro, Hong Kong fica na Ásia, Austrália na Oceania, mas depois você vem outro europeu, Islândia, Suécia, europeu, Países Baixos Europa, Dinamarca Europa, Finlândia Europa, então grande parte na Europa. Beleza? Aqui nesse primeiro momento, né, entre os primeiros 25 do ranking, a gente não vê o Brasil e não vê nenhum africano. Beleza? Aí eu fui descendo a tabela e aí a gente chegou aqui. Lá perto do 60º, né? Por aí. E aí, primeiro, a gente acha o Brasil aqui na posição 79, 79º do IDH, né? Só para a gente comparar o Brasil. E a gente vê alguns países que a gente julga ser pior do que a gente como melhor IDH, né? Como Cuba, por exemplo, como México, né? Tailândia,
Costa Rica na América Central, que a gente já falou, né, da América Central semana passada, Panamá na América Central, olha aí, né? Panamá, Costa Rica, Cuba, os países da América Central com IDH maiores do que o nosso do Brasil. Beleza? Trinidad e Tobago, que é um país lá da América Central também. Beleza? E uma outra surpresa que você vai ter agora. Sabe qual é o país da África com maior IDH? Não sei se você já está procurando aí na tela, mas é esse aqui, ó. Seychelles. Tá aqui, ó, o primeiro aqui de cima, tá? Seychelles. Você vai falar, caramba, eu nem conhecia esse país, nem sabia que isso era um país. Pois é, Seychelles é uma ilha, vou mostrar para vocês onde ela fica. E ela tem o IDH na casa do 0,8, lembrando que o IDH vai de 0 a 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Se a gente for comparar do Brasil, o Brasil está na casa do 0,7 e Seychelles na casa do 0,8. Seychelles, um país africano, uma ilha pequenininha, tem o IDH maior que o do Brasil. Quer outra parada? Qual seria o segundo país da África, então, que aparece no ranking do IDH? Também é uma ilha, e tá aqui, ó, 66º, Maurício. Na verdade, Ilhas Maurício, que são mais ilhas, que também tem o IDH maior que o do Brasil. Então, Seychelles e Maurício, né, as Ilhas Maurício, são os dois maiores IDHs da África. Aí você vai me falar assim, mas também são ilhas pequenas, tem uma população menor, então é mais fácil você providenciar uma qualidade de vida melhor para esses países, né? De repente é um fator sim que ajuda, claro que vai ter outros, mas a gente vai ter o fato de dois países africanos terem IDH melhor que o do Brasil. Continentalmente, né? Dentro do continente, quem é o país que vai aparecer aí depois, né, como melhor IDH? Não sei se você já está procurando aí na tabelinha, mas a gente vai ter aqui, ó, Argélia, beleza? Logo depois do Brasil aí, né, mais embaixo a gente vai ter Argélia como um país africano aí, entre, né, os melhores IDHs dentro da África, beleza? Tem mais país africano aí? Tem aqui, ó, tem a Tunísia, né, que é o país do norte da África, e depois você tem Botsuana, que é um país lá do sul da África. Beleza, galera? Só para a gente olhar aí no gráfico, né? E, enfim, vamos chegar nos últimos países do IDH, e aí a gente vai concluir uma outra questão, que, né, olhando aqui os últimos países do ranking do IDH, a gente vai ver que Níger, né, o país do último ranking, é um país africano, e basicamente todos eles, né? República Centro-Africana, Chad, Sudão do Sul, Burundi, Mali, Eritreia, Burkina Faso, Serra Leoa, Moçambique, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, tirando Iêmen, que fica na Ásia, mas depois você vem Libéria, Guiné, Gâmbia, todos eles dos últimos rankings, tirando Iêmen, são um país africano, estão lá nas últimas colocações do ranking do IDH. Isso é grave, né? Mostra que a África ainda tem muito a evoluir socioeconomicamente. Aí a gente vai lembrar da aula, lá daquela primeira aula, quando a gente falou do processo de colonização, lembrando que muitos desses casos estão ligados ao processo de exploração da África, ao imperialismo europeu, que foi lá na África, explorou, pegou, né, antes da colonização em si, já explorava a mão de obra, pegando os africanos, escravizando, depois vão lá na África, exploram a África, retiram as riquezas da África, né? Então, essa condição aí da maioria dos países da África estarem nas últimas colocações do IDH tem muito a ver com a questão lá do tipo de colonização. Beleza, galera? E a gente vê que são IDHs baixíssimos aí, na casa do 0,3, né? 0,4. Lembrando que o IDH ele reúne dados de economia, né? O PIB, questões de saúde e educação. Então, tem muito a evoluir aí nas questões de educação, saúde e renda para esses países melhorarem no ranking aí do IDH e saltarem dessa colocação aí de 0,3, 0,4 para uma condição melhor. Beleza? E eu sei que você ficou curioso com Seychelles e Maurício,
né, sobre essas duas ilhas. De repente já parou a aula e já foi pesquisar. Mas eu vou mostrar para vocês. Onde que fica esses países, né? Se a gente pegar primeiro o mapa, a gente vai ver que Seychelles são umas ilhazinhas, né? Uma ilha lá no Oceano Índico, Maurício também, tá? Um conjunto de ilhazinhas lá no Oceano Índico, próximo aí da ilha de Madagascar, que de repente é mais conhecido, ou aqui, né? A Nordeste, aqui basicamente da África do Sul, país mais ao sul da África. Então essas ilhas. O que essas ilhas têm como atrativo, né? Principalmente turismo, né? Olha aí a imagem de Seychelles. Eu sei que agora você ficou louco para estar nesse lugar, principalmente na quarentena. Imagina passar a quarentena aí lá em Seychelles, né? Aproveitando aí desse sol, dessa paisagem maravilhosa, desse mar clarinho, ou nas Ilhas Maurício. Olha que coisa de louco, né? Quebrando muitos preconceitos que a gente tem com a África. A África é um lugar feio, de fome, de seca. Claro que tem isso, a gente não vai negar. Não vamos tapar buraco e falar, ah, não, a África é isso, só isso. Claro que não. A África tem realmente sua parte pobre, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas é interessante de pensar que não é só aquilo, né? Que a África tem sim seus atrativos. Na hora que você for pensar na sua próxima viagem internacional, por que não pensar em conhecer as Ilhas Maurício e conhecer Seychelles, que fica na África? Né, galera? Dá uma vontadezinha de ir para lá agora. Beleza? Continuando analisando aí as questões da demografia da África, que seguindo o nosso livro, lá na página 37 a gente vai pegar esse gráfico para a gente analisar duas coisinhas importantes aqui. Primeiro que os indicadores, no geral, da África, no IDH, se a gente for pegar lá desde 1990 até hoje, né, o dado aqui que ele tem é 2015, mas a gente já vê o que? Uma melhora, né? A gente vê que tanto a África subsaariana, que é o verdinho aqui, ela foi melhorando nos últimos anos, e que a África do Norte também, né? Ela foi aqui, ó, o gráfico só subindo. Isso é importante, vai mostrar que apesar de todo o subdesenvolvimento da África, apesar de ainda não ser o ideal, os países têm melhorado o seu indicador do IDH e esperamos, né, que nos próximos anos venham melhorar ainda mais, que a África possa deixar essa condição de ser muito subdesenvolvida, né? Tem indicadores muito baixos em alguns países, com mortalidade infantil muito alta, com IDH baixo, com expectativa de vida baixa, né? Que isso possa melhorar aí nos próximos anos. Beleza, galera? E para finalizar, você vai pegar aí as pirâmides etárias aí da página 39 e vamos olhar aqui, ó, principalmente comparando a Tunísia, tá? Que é um país da África do Norte, com os países aí da África meridional, né? Que seria aqui Botsuana, mas Botsuana é um dos países que tem um IDH mais elevado, mas vamos pegar aqui Costa do Marfim, por exemplo. É porque eu estou dividindo isso em três, para a gente lembrar aqui daquela questão de base, topo, né? Que eu gosto sempre de analisar. Quando a gente analisa a base das pirâmides, a gente vê maior natalidade, né, do que número de idosos. Quando a gente tem um topo muito fino assim, né, muito estreito, o que isso indica? Baixa expectativa de vida. Né? Comparando com um país do norte da África, a gente vai ver que a expectativa de vida, por exemplo, da Tunísia é muito maior que da Etiópia, de Angola, que são países da África subsaariana. Não é isso? Então, apesar da pirâmide, né, de Botsuana, a pirâmide da Tunísia ainda não ser uma pirâmide de país desenvolvido, ela é uma pirâmide que reflete melhores indicadores, né, do que os países aqui da África subsaariana em sua maioria. Se a gente pegar aqui a Tunísia para comparar com esses outros países, a gente vai ver que a Tunísia tem os melhores indicadores, né, tem uma expectativa de vida maior do que a expectativa de vida aqui de Etiópia, de Angola e por aí vai. Beleza, galera? Alguma dúvida que vocês ficaram aí na aula de hoje? Algumas coisas que vocês queiram colocar, mais alguma coisa? Deixa sua perguntinha lá no grupo, beleza? Que a gente vai estar respondendo. Espero que você tenha entendido essa aula.
E desejo para vocês, né, uma boa semana. Fiquem com Deus. Reitero que estou com bastante saudade de vocês, né? E um grande beijo e até a próxima aula. Beleza, galera? Valeu!